Esta é a Terra hoje, cerca de 15 mil satélites em órbita, e 2/3 deles pertencem a uma única empresa. SpaceX. Do chão, em uma noite realmente escura, você talvez consiga ver 2 ou 3 deles passando. Agora, é assim que o seu céu noturno pode parecer em 2050. Porque em janeiro, a SpaceX pediu permissão para lançar até 1 milhão de satélites novinhos. E não é para internet, é para rodar IA. E eles não são os únicos. Blue Origin, Amazon, China e mais alguns outros também apresentaram seus próprios planos. Se você somar todos eles, há mais de 1.700.000 espaçonaves esperando uma assinatura para serem lançadas. Se mesmo uma fração disso acontecer, você vai olhar para o céu à noite e ver mais máquinas cruzando o seu céu do que estrelas de verdade. A Via Láctea vai se tornar uma lembrança distante. E se 2 dessas espaçonaves se chocarem lá em cima, isso pode desencadear uma reação em cadeia que pode prender todos nós aqui na Terra para sempre. Ok, tudo isso parece bem assustador. Então por que eles estão realmente fazendo isso? É porque a IA tem um apetite enorme por energia. Este é um centro de dados de IA chamado Colossus, nos arredores de Memphis, Tennessee. Lá dentro, você encontraria cerca de 200 mil dos chips de computador mais poderosos do planeta, todos organizados em racks como este. Cada rack possui cerca de 15 mil vezes mais poder de computação do que o seu laptop, e consome tanta eletricidade quanto aproximadamente 70 residências. A Chaz AI, a empresa de IA de Elon Musk, que agora também faz parte da SpaceX, construiu tudo isso em apenas 122 dias. E a rede elétrica não estava pronta. Eles precisavam de energia suficiente para 250 mil residências, e isso simplesmente não era possível. Então, a solução deles foi comprar uma usina de energia do exterior, trazer 35 turbinas a gás e operá-la por conta própria. A maioria delas nem sequer tinha licença. O Colossus existe para treinar inteligência artificial e precisa de quantidades imensas de energia, mais do que a rede elétrica pode fornecer. E ele não é o único. Toda vez que você pede para um chatbot de IA escrever um e-mail ou criar uma imagem, em algum lugar de um prédio como o Colossus, uma máquina como essa é ligada e consome a eletricidade da rede. Somando todos eles, os data centers que estão impulsionando essa revolução da IA consumiram cerca de 415 terawatts-hora de eletricidade só em 2024. Isso é mais do que todo o Reino Unido usou no mesmo ano. Cerca de 1,5% de toda a eletricidade usada na Terra. E esse número está crescendo muito rápido. Até 2030, esse número deve mais que dobrar, e a rede elétrica simplesmente não vai conseguir acompanhar. Você pode construir um data center como esse em cerca de 1 ano, mas uma nova usina leva até 5 anos para ser construída, e as linhas de transmissão para realmente levar essa energia pelo país podem levar até 1 década. Para empresas que estão se movendo tão rápido quanto essas empresas de IA, isso é como uma eternidade. Na Irlanda, na região de Dublin, a situação ficou tão ruim que os operadores da rede simplesmente pararam de permitir que novos data centers se conectassem. Uma proibição total, porque eles estavam simplesmente com medo de apagões. E não é só a energia, existe outro grande problema: calor. Todos esses computadores esquentam muito, e para evitar que eles fritem, você precisa resfriá-los. E a maneira mais barata de fazer isso é com água. Um único grande data center pode consumir até cerca de 5 milhões de galões de água por dia. Isso é suficiente para dezenas de milhares de pessoas. A utilidade da IA e a velocidade com que ela está melhorando são inegáveis, mas, sinceramente, isso também é meio assustador. Um vídeo sobre isso está chegando em breve. Este é o muro contra o qual a indústria de IA está indo de encontro. A demanda continua subindo, mas não há como acompanhar. Então, algumas pessoas olharam para esse problema e pensaram: se não há como acompanharmos daqui de baixo, por que não vamos para o espaço? No espaço, o Sol nunca se põe. Não há nuvens ou atmosfera para bloquear a luz do Sol. Sem vizinhos fazendo reclamações, sem necessidade de licenças de uso do solo, apenas luz solar ilimitada, 24 horas por dia, pronta para ser captada. E quando você coloca dessa forma, a ideia realmente parece atraente. Por que brigar por linhas de transmissão e bombear rios inteiros através de data centers aqui embaixo, quando você poderia simplesmente levar os próprios computadores para o espaço? E foi assim que, no início deste ano, a SpaceX apresentou um plano real para fazer exatamente isso. Jeff Bezos já declarou que estaremos construindo clusters de IA na escala de gigawatts no espaço nas próximas décadas, porque lá em cima o Sol está sempre brilhando. E isso resolve o problema do calor também, certo? Quero dizer, o espaço supostamente é muito frio. Lá fora faz cerca de menos 270 graus Celsius. Isso é quase tão frio quanto fisicamente possível. Certamente você pode simplesmente estacionar seus computadores lá em cima e eles vão funcionar bem gelados para sempre. Parece ótimo, mas como vamos descobrir agora, o espaço não é frio como uma geladeira do jeito que você imagina. E pode, na verdade, tornar ainda mais difícil manter esses computadores resfriados.
Em 30 de janeiro de 2026, a SpaceX entrou oficialmente com um pedido para até 1 milhão de satélites que funcionariam como centros de dados movidos a energia solar em órbita. Esse é o futuro que eles estão imaginando. Daqui a alguns anos, você acorda com a imagem de uma Starship da SpaceX subindo para a órbita da Terra. A essa altura, isso já é algo comum. A Starship é um foguete totalmente operacional desde 2027 e foi até usada na missão Artemis 3 da NASA para preparar o pouso na Lua. Mas esta aqui é diferente. Ela não está transportando pessoas, nem Starlinks, nem mesmo combustível. Esta aqui está levando um único satélite. Apenas um. Ela chega à órbita, faz a liberação e quando a Starship começa a se afastar, o objeto começa a se desdobrar e continua se desdobrando, sem parar, até que fica esticado por cerca de 70 metros de ponta a ponta, aproximadamente o comprimento de um Boeing 747. Tudo isso é um computador, um centro de dados voando a 600 km acima da sua cabeça, funcionando com luz solar pura, sem filtragem. Este é o satélite AI-1 da SpaceX, e isso não é ficção científica. Esse é o futuro real para o qual a SpaceX realmente entrou com pedido. Essas são as especificações que Elon Musk apresentou no palco. Então, vamos aceitá-las ao pé da letra e ver como seria esse futuro de verdade. O AI-1 tem 70 metros de largura. Esses são os painéis solares. No meio, você encontraria um computador, 120 kW de chips de IA, isso equivale a cerca de um rack dos servidores do data center Colossus, que acabamos de mencionar, e este é o radiador. Ele foi projetado para resfriar tudo isso. O plano deles é colocar 1 milhão dessas unidades em órbita, em camadas entre 500 e 2.000 km acima da superfície. Todas elas estarão conectadas, conversando entre si por meio de links a laser e totalmente alimentadas pela luz do Sol. Mas esse negócio é enorme. Aqui está um Starlink normal que temos hoje ao lado do AI-1. O AI-1 pesa quase 2 toneladas, cerca de 2,5 vezes mais do que o Starlink. Então, 1 milhão deles pesaria cerca de 2 milhões de toneladas, tudo isso precisando ser levado para a órbita. Em toda a história dos voos espaciais, desde o Sputnik em 1957 até hoje, tudo o que já lançamos, cada foguete, cada sonda, cada satélite, cada peça de cada estação, tudo isso soma cerca de 20 mil toneladas. Isso é apenas 1% de toda a massa que a SpaceX precisaria lançar para essa constelação. E isso é só para lançá-los uma vez. Esses satélites vão se desgastar. A radiação corrói seus chips em cerca de 5 anos. Então, para manter a constelação funcionando, você basicamente vai lançar substitutos para sempre, algo em torno de 4.000 cargas de Starship todo ano. Isso dá 11 lançamentos por dia, um a cada poucas horas. Para sempre. E tem uma frase em particular na proposta deles que realmente me deixou curioso. A SpaceX escreveu que lançar essa constelação é, e eu cito, um primeiro passo para se tornar uma civilização tipo 2 de Kardashev, aquela que pode aproveitar todo o poder do Sol. Agora, a escala de Kardashev é uma ideia real. Ela veio de um astrônomo soviético, lá em 1964. Ela classifica as civilizações pela quantidade de energia que conseguem controlar. Uma civilização tipo 1 controla toda a energia do seu planeta natal. Uma tipo 2 controla a produção de energia da sua estrela, até o último fóton. E uma tipo 3 controla a energia de toda a galáxia. É a escala que usamos para imaginar como seria uma civilização realmente avançada. No momento, a humanidade está em cerca de 0,73 na escala. Mas ainda nem dominamos a energia do nosso próprio planeta. Mas isso, diz SpaceX, é o primeiro passo. E se eles realmente colocassem todos esses 1 milhão de satélites lá em cima, acabariam com cerca de 100 gigawatts de computação de IA em órbita. Cerca de 2 vezes o que todos os data centers de IA na Terra conseguem fazer atualmente. Parece bastante promissor, mas vamos falar sobre o grande problema que ainda não abordamos: calor. Todo mundo assume que, porque o espaço é congelante, é o lugar perfeito para colocar um data center. Mas o espaço não é frio do mesmo jeito que o seu freezer. Pense em como tudo que você possui se livra do calor. O ventilador do seu laptop sopra o ar quente para longe. Isso é convecção. Se você coloca uma panela quente sobre a bancada, o calor passa para a bancada, esfriando a panela. Isso é condução. Ambos precisam de algum tipo de matéria, ar, metal, moléculas, algo físico para transportar o calor do lugar quente para o lugar frio. No vácuo do espaço, não há nada disso. Sem ar para soprar, sem bancada fria para tocar. Um computador em órbita só pode perder calor de uma maneira: brilhando. Todo objeto quente brilha. Quero dizer, você está brilhando agora, emitindo calor infravermelho. Se você já viu imagem de uma câmera térmica, é exatamente isso que está vendo. No espaço, esse brilho tênue é a única saída que o calor tem. Pegue a Estação Espacial Internacional.
Cada computador, cada luz, cada sistema de suporte à vida gera calor. E se você somar tudo isso, são cerca de 70 kW que precisam ser dissipados. Isso ainda é menos do que um único dos principais racks de servidores de IA da NVIDIA. E só para se livrar desse calor, a estação precisa daquelas enormes asas brancas que você sempre vê nas fotos. 156 metros quadrados de radiadores. Isso dá cerca de 7 toneladas de material. Agora, vamos olhar para a AI-1 da SpaceX. Ela tem 120 kW de potência de computação funcionando dentro dela. E isso significa 120 kW de calor para dissipar. Então, olhe para o design. Você presumiria que essas duas enormes asas seriam os radiadores, mas não são. Aqueles são os painéis solares, cerca de 600 metros quadrados deles, absorvendo a luz do sol para alimentar o computador. O resfriamento é essa faixa fina que corre pelo meio. É um único radiador, 110 metros quadrados de painel. Mas, o mais importante, ele irradia dos dois lados, frente e verso. Então, na verdade, são 220 metros quadrados de superfície, tudo dissipando o calor para o espaço. E o funcionamento é mais parecido com o do seu carro do que você provavelmente imagina. Um líquido refrigerante é bombeado bem próximo aos chips, absorvendo o calor e levando-o até as aletas. O painel, então, distribui esse calor por toda a sua superfície e o emite na forma de radiação infravermelha. E o líquido resfriado faz o ciclo de volta para repetir todo o processo. Mas 220 metros quadrados realmente são suficientes? Se você mantiver a uma temperatura ambiente confortável, digamos 25 graus, um radiador de verdade dissipa cerca de 400 watts por metro quadrado nessa temperatura. Então, todo o painel dissipa cerca de 90 kW. E isso é um problema, porque precisamos de 120. Em temperatura ambiente, simplesmente não dá conta. Mas ele não precisa funcionar em temperatura ambiente. Ele pode esquentar, e funcionar quente muda tudo. À medida que uma superfície esquenta, o calor que ela irradia não aumenta de forma linear. Ele aumenta com a quarta potência da temperatura. Um pouco mais quente e muito mais calor é dissipado. Aqueça esse painel até 48 graus Celsius, e agora ele aguenta os 120 kW completos. 48 graus é perfeitamente confortável para chips de silício modernos. Se aumentar para 61, ele aguenta o pico de 150 kW do AI-1. E esse é todo o truque em que eles precisam confiar. Ao operar o sistema quente, você dissipa muito mais calor por radiação, a maneira mais ineficiente de transferir calor que existe, sem precisar construir um radiador muito maior. A SpaceX está até projetando um chip especial que opera em temperaturas extremamente altas de propósito, para que possam colocar mais capacidade de computação em cada satélite sem precisar torná-lo maior e mais difícil de lançar. Ok, então, será que alguma dessas coisas realmente funciona? Bem, em teoria, sim. Se a SpaceX conseguir construir o satélite que eles anunciaram, não existe nenhuma lei da física que diga que ele iria superaquecer e morrer. Uma startup chamada StarCloud já colocou uma NVIDIA H100 real em órbita e treinou um pequeno modelo de IA lá em cima. A China já tem clusters de satélites de IA se comunicando entre si com lasers. A física do resfriamento é difícil, mas é compreendida, e pessoas já estão rodando versões iniciais disso agora mesmo. Mas existem dois problemas ainda mais profundos. O primeiro é se essa coisa sequer duraria. O espaço está completamente saturado de radiação, e radiação é veneno para chips de IA de ponta. Um único raio cósmico pode inverter um transistor, corromper um cálculo ou simplesmente destruir o silício aos poucos. Você pode construir chips especialmente reforçados para o espaço, mas esses estão anos atrás dos que já existem no seu celular. A radiação vai desgastar esses computadores em cerca de 5 anos. E você não pode simplesmente mandar alguém lá em cima para trocar uma placa de vídeo. Então, a cada poucos anos, você teria que lançar todo o seu centro de dados de IA de novo. E o segundo grande problema é aquele que essas empresas de IA conhecem muito bem. Dinheiro. No final das contas, se for caro demais, nada disso acontece. O Google até fez as contas para a computação orbital e descobriu que, para os centros de dados no espaço custarem mais ou menos o mesmo que os daqui da Terra, você teria que levar 1 kg de hardware para lá por cerca de $200. Hoje, na melhor das hipóteses, esse valor é de cerca de $2.700 em um Falcon 9. Para isso funcionar, eles precisam que seja 13 vezes mais barato do que é atualmente. E tudo isso depende de um foguete. Starship é enorme e, se corresponder às expectativas, reduz os custos de lançamento para menos de $100 por quilo. E isso é barato o suficiente para fazer toda essa ideia funcionar. Mas enquanto estou fazendo este vídeo, a Starship ainda nunca chegou à órbita, e não tenho dúvidas de que eventualmente vai conseguir. Mas quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Beleza, então digamos que eles consigam fazer a Starship funcionar e realmente comecem a construir esses satélites AI-1. Como seria esse futuro na prática?
Como vimos, colocá-los lá em cima exige anos de lançamentos quase constantes só para isso. Você nunca realmente para, porque a radiação está sempre destruindo os mais antigos. 11 lançamentos por dia, para sempre, só para manter tudo funcionando. Mas quando finalmente todos estiverem lá em cima, é assim que vai ser. Cada satélite acaba com cerca de 600 km² de céu só para ele. Se você imaginar, é um satélite e depois nada além de vazio por cerca de 24 km, o comprimento de Manhattan. E então o próximo. Não parece tão ruim, certo? Uma dispersão dessas pequenas máquinas solitárias, cada um em sua própria caixa vazia do tamanho de Manhattan. Talvez não seja uma catástrofe afinal, mas nada lá em cima fica parado. Cada uma dessas enormes espaçonaves está se movendo a 27.000 km por hora, e elas não estão todas indo na mesma direção. Nessa velocidade, um simples fragmento de tinta carrega a energia de uma bala de rifle. Um parafuso perdido atinge como uma granada de mão. E quando dois satélites inteiros se cruzam, eles se encontram a cerca de 11 km por segundo. Mais rápido do que você poderia piscar, e eles teriam atravessado um ao outro por completo e ambos teriam sumido. Atualmente, o Starlink evita isso voando de forma autônoma. Cada um recebe um fluxo constante de dados sobre tudo ao seu redor, e se algo estiver se aproximando, ele aciona seus propulsores e sai do caminho. Nenhum humano envolvido nisso. E a escala disso hoje já é difícil de acreditar. Só nos primeiros 6 meses de 2025, o Starlink teve que desviar mais de 140 mil vezes. Isso dá cerca de 800 manobras de desvio por dia. Em todas as constelações lá em cima, 2 satélites agora passam perto o suficiente para disparar um alarme aproximadamente a cada 22 segundos. E isso é só o tráfego de hoje, com apenas 15 mil satélites. Não é 1 milhão, nem 1.700.000, que já foram solicitados oficialmente. Esse é um dos maiores perigos de avançar tão agressivamente para a órbita. Isso se chama Síndrome de Kessler. E o motivo pelo qual isso me assusta é porque é algo muito simples. Uma colisão não destrói apenas 2 satélites, ela os despedaça em milhares de fragmentos. E cada fragmento se torna uma bala em sua própria órbita imprevisível, caçando o próximo satélite, que então se despedaça em mais 1000 pedaços. É um efeito cascata descontrolado, até que toda a faixa da órbita se torne uma camada de estilhaços letais pela qual nenhum foguete pode passar por décadas, e ficamos presos na Terra. No momento, os satélites conseguem desviar, e isso é o que está nos salvando. Mas e se eles não pudessem? Uma tempestade solar suficientemente poderosa poderia embaralhar a eletrônica de toda a frota de uma só vez. Eles perderiam a capacidade de manobrar. 1 milhão de máquinas, de repente, apenas à deriva. Se todos os satélites perdessem a capacidade de navegar amanhã, quanto tempo levaria até ocorrer uma colisão catastrófica? Em 2018, antes das megaconstelações, a resposta era cerca de 120 dias. Isso são apenas 4 meses de margem. Em 2025, esse tempo caiu para menos de 3 dias. Em 7 anos, passamos de meses de segurança para 72 horas. Mas tem uma coisa que está a nosso favor: a altura. Lá embaixo, por volta de 550 km, ainda existe um mais tênue traço de atmosfera. Apenas arrasto suficiente para puxar um satélite morto de volta e queimá-lo em cerca de 5 anos. Lá embaixo, o céu meio que se limpa sozinho. Mas a SpaceX não está mantendo todos eles tão baixos assim. As constelações sobem até 2.000 km de altitude, e lá em cima, basicamente não há arrasto nenhum. Uma carcaça nessa altitude não cai em 5 anos, ela fica por séculos. Parte disso por milhares de anos. E lembre-se, não é só a SpaceX. Empresas e países do mundo todo vão construir suas próprias constelações, todos obrigados a compartilhar a mesma órbita. Todos tendo que cooperar para evitar esse futuro assustador. Isso é o que acontece se todos esses planos seguirem em frente. Já parece distópico, e ainda nem chegamos à parte mais assustadora. Agora eu quero mostrar para você a parte mais triste de tudo isso. O que acontece com o céu noturno aqui na Terra? Uma astrônoma chamada Samantha Lawler fez uma simulação do céu à medida que cada uma dessas constelações entra em operação. Com 65 mil satélites, que é uma fração minúscula do que está sendo proposto, 1 em cada 15 pontos de luz que você vê à noite já não é mais uma estrela. É uma máquina. Então o que acontece quando você aumenta para 1 milhão? Há mais satélites no céu do que estrelas durante a maior parte da noite, na maior parte do ano, em qualquer lugar da Terra. Sob céus perfeitamente escuros, seus olhos conseguem enxergar cerca de 1000 estrelas de uma vez. 1 milhão de satélites significaria mais de 1000 pontos de luz feitos pelo homem deslizando pelo céu toda vez que você olhasse para cima. E de alguma forma, ainda fica pior.
Agora, se você quisesse escapar dos céus poluídos pela luz, você só precisaria sair da cidade e dirigir até algum lugar escuro. Mas nesse futuro, o próprio céu brilha. Não resta mais nenhum lugar para onde dirigir. No mês passado, o Observatório Europeu do Sul fez uma simulação de quanto esses satélites vão aumentar o brilho do céu. Com 60 mil satélites, todos suficientemente fracos para atender às diretrizes de brilho da IAU, o céu fica cerca de 0,1 mais brilhante. Você nem perceberia isso. O verdadeiro problema são os espelhos. Uma empresa chamada Reflect Orbital quer colocar refletores gigantes em órbita que podem direcionar a luz do Sol para qualquer lugar da Terra. Literalmente, luz solar sob demanda, sempre que você quiser. 5 mil desses satélites, até 2030, aumentariam o brilho do céu noturno em 20 a 30%. Se aumentar para os 50 mil que eles querem até 2035, e o céu fica de 200 a 300% mais brilhante. Isso nem seria mais um céu escuro, seria a poluição luminosa de um subúrbio em todo lugar da Terra, todas as noites. A recomendação do ESO é muito simples. Mantenha o número total de satélites abaixo de 100 mil e garanta que cada um deles seja mais fraco que a magnitude 7. Estamos longe disso. Já existem propostas para 1.700.000 de novos satélites. A antiga garantia era que os satélites só são visíveis porque captam a luz do Sol e a refletem. Então, quando chega a escuridão profunda da noite, estando na própria sombra da Terra, eles também deveriam escurecer. E isso é em grande parte verdade hoje, mas só porque os satélites atuais orbitam em altitudes baixas. Esses centros de dados de IA, localizados a 2.000 km de altitude, vão permanecer banhados pela luz do Sol quase o tempo todo, que é justamente o objetivo. Eles querem maximizar o tempo de exposição ao Sol para manter os computadores funcionando. O AI-1 tem 600 metros quadrados de painéis solares. Isso é 5 ou 6 vezes mais área refletiva do que os Starlinks que estão passando sobre sua cabeça agora. E não há nenhuma menção em nenhum lugar do registro sobre qualquer tipo de escurecimento, revestimento ou filme espelhado para reduzir o brilho. Então, dependendo da altura em que estiver voando, cada um ficaria entre uma das estrelas mais brilhantes do céu e um ponto mais brilhante do que Júpiter. E preciso te lembrar que a SpaceX quer 1 milhão deles. Pode ser que nunca mais exista um momento, de qualquer lugar da Terra com o céu limpo, sem um satélite cruzando a sua visão. Bem, isso é bem deprimente. Então, quem realmente pode dizer sim para isso? Quem decide como o céu noturno vai ser para todo mundo? Você pensaria que seria um grande debate na ONU, algum tratado ou uma votação global entre todos os países da Terra. Mas não é assim. Basta apenas uma agência americana, a FCC. E a FCC foi criada em 1934 para impedir que as rádios americanas interferissem umas nas outras. Literalmente, é só isso. Se você quer operar um satélite, precisa ser capaz de se comunicar com ele e receber respostas, o que significa usar o espectro de rádio. Então, quando a SpaceX solicita autorização para 1 milhão de satélites, a FCC basicamente verifica apenas uma coisa. O sinal de rádio interfere com o de mais alguém? Eles não verificam o quão brilhantes eles serão. Eles não verificam o lixo espacial. Eles não verificam os danos à camada de ozônio causados pela reentrada deles. Só verificam interferência de rádio. Samantha Lawlor, que é aquela mesma astrônoma que fez as simulações que mencionei antes, explicou isso melhor do que eu poderia. É impressionante que uma pequena empresa na Califórnia, com permissão de uma agência que só cuida das transmissões de rádio, possa mudar o céu para todo mundo no mundo inteiro. O ano é 2050. Você leva seu filho para fora para mostrar a Via Láctea e contar como você costumava amar observar as estrelas, lá em 2026. Você olha para cima e o céu está vivo. Não são apenas alguns satélites passando como hoje. Milhares deles se movendo tão rápido em tantas direções que se cruzam. É difícil até de acompanhar. O céu é de dar tontura. Seu filho nem acredita de verdade quando você diz que costumava ver o braço brilhante da Via Láctea estendido acima de sua cabeça. Eles acham que as fotos antigas foram geradas por IA. Pela primeira vez na história da humanidade, não existe nenhum lugar na Terra onde você possa ficar e ver um céu noturno realmente natural. Mas todos esses satélites acima de nós não são enfeites. Eles fazem funcionar o GPS do seu carro, a previsão do tempo no seu celular, a internet que o mundo inteiro usa, os sistemas dos quais seu banco e seu hospital dependem. E tudo isso está num fio da navalha. Se acontecer uma grande colisão, perdemos tudo e ficamos presos aqui na Terra, completamente indefesos. Nessa escala, um satélite cai de volta para a Terra a cada poucos minutos, rasgando um pouco mais a camada de ozônio a cada ano. E quando seu filho te perguntar:
por que eles fizeram tudo isso? Você teria que responder honestamente, para treinar IA. E tudo o que acabei de mostrar é a versão mais branda, aquela em que as coisas saem mais ou menos como planejado. E ainda nem tocamos na maior de todas as questões. Se remodelar o único céu que todos os humanos na Terra compartilham só para treinar IA é algo que deveríamos estar fazendo. Mas isso não é garantido. Ainda não. Nós temos uma escolha. A tecnologia para tornar esses satélites quase invisíveis já existe. Nós já estamos desenvolvendo isso há anos. A diferença entre um céu que podemos preservar e um céu que perdemos não é física. É se alguém decide que o espaço acima das nossas cabeças vale a pena ser protegido antes que seja tarde demais. As estrelas não estão desaparecendo porque estão indo para algum lugar. Elas estão desaparecendo porque estamos construindo um muro entre nós e elas. Esse é um futuro que estamos escolhendo, o que significa que neste momento ainda é um futuro que podemos escolher não ter. Coloquei recursos aqui embaixo caso você queira aprender como pode ajudar a proteger isso para as próximas gerações. Te vejo no próximo vídeo.